Bom, a gente vai continuar no projeto de matriz de associação, comentando agora umas novas alterações que foram feitas. Aqui está um texto corrido, que é mais ou menos o que eu vou falar lendo o código, e ele está no diretório text do repositório desse projeto. Tá? Essas informações todas vão estar na descrição do vídeo. Bom, então vamos lá para o código. Aqui está o código. O que foi feito? Resumindo, bom, principalmente foi feita uma alteração na função principal desse projeto, que é essa Jinja Sock Metrics. A ideia básica é a seguinte: a gente estava com... bom, a gente fez o código para tratar dos casos comuns, estava funcionando, aí a gente teve a ideia de colocar algumas coisas fora do comum, mas não impossíveis, que seriam a repetição da mesma palavra, várias vezes. Aí a gente começou a ver que o código não estava tão bom quanto a gente gostaria. E aí começamos a criar adaptações a essa situação, quer dizer, repetições da mesma palavra, um número qualquer de vezes. Aí a gente resolveu alguns dos casos, mas agora nessa alteração subsequente a gente colocou outros casos de teste e descobrimos que o código não estava passando. Bom, era um caso de teste, como eu disse, meio anômalos, né? Não é tão comum ficar a mesma palavra sendo repetida, mas também não eram coisas tão absurdas. E como havia uma solução simples, foi o que a gente fez. Tá? O código, naturalmente em tecnologia, nada é perfeito. Normalmente resolver um problema cria outro. Então a gente arranjou uma solução que funciona a princípio por um número ilimitado de casos, mas ela trouxe a questão de, se a gente tiver um conjunto de textos, né, um corpus muito grande, talvez tenha algum problema de uso de memória. Mas naturalmente isso está bem longe de acontecer, né, porque os computadores atuais são muito grandes em termos de memória, né, tem vários gigabytes, mesmo os computadores mais simples, e outra, até aqui os corpora, né, os conjuntos de corpos que a gente está trabalhando são relativamente pequenos em relação à memória disponível. Mas de qualquer modo o código ficou muito mais simples e a gente até já tem antevista, né, uma solução que usa esse mesmo algoritmo e não tem um problema de uso excessivo de memória. Mas deixa eu explicar o código, vai ficar mais fácil entender. Bom, então, o que a gente está fazendo em relação ao anterior? Essa estrutura aqui. Bom, a gente já tinha no contexto lá da versão anterior que duas palavras teriam associação entre si, mesmo se tivessem distantes, assim, separadas por várias linhas, ou talvez até uma fronteira de capítulo. E o que a gente fez então? Então, em termos conceituais, essas palavras estariam numa espécie de uma linguiça, uma linha contínua. Então, a gente implementou essa linha contínua. O que é essa linha contínua? É um vetor de caracteres, onde cada palavra é um caractere. Tá? Ela começa com 0 e vai sendo acrescentado à medida que o vetor de texto, né, é processado. Bom, aí eu vou andando em todas as linhas do vetor de texto, vou jogando fora os espaços em branco e pegando as palavras. Tá? Se eu encontrei palavras nessa linha, eu acrescento nessa estrutura linear. Assim eu faço por todo o texto. Né? E no final, essa estrutura linear tem todas as palavras encontradas. Aí vem o loop, que ficou muito simples, na medida que eu não estou mais tratando de casos à parte, casos e mais casos. Né? O que estava acontecendo com o código anterior é que ele estava sendo adaptado para um caso, para outro caso, e estava ficando um pouco complexo. Na verdade, daria para fazer uma
mais uma adaptação, mas é sempre feio, um código muito complexo. E feio, nesse caso, não é só estético, é feio, acaba significando que fica mais difícil de entender e fica mais difícil da gente alterar. Então, melhor um código mais simples, mais legível, etc. Então, foi o que aconteceu. Bom, como que está agora esse código que permite tratar um número qualquer de palavras repetidas? Bom, eu tenho uma variável lógica, né, uma flag, como o pessoal antigamente chamava, chamada repeated. Ela começa com falso. Bom, aí eu vou andando no vetor. Aí lembrando, né, que eu trato sempre de pares de palavras. Então, por isso que esse loop vai até a penúltima posição desse vetor. Porque eu vou estar olhando sempre a palavra atual no loop e a palavra seguinte. Aí, naturalmente, não tem sentido eu estando na palavra seguinte ou olhar, desculpa, na última palavra, olhar uma que nem existe. Então, eu vou no último caso, no limite, eu vou olhar a penúltima palavra em relação com a última. Tá? Bom, então, primeira coisa, eu pergunto, a palavra atual no loop é igual à próxima? Bom, se ela já foi repetida, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um ponto só na frequência. Se não, eu vou fazer como eu faço normalmente, acrescentar as duas palavras, tá? Uma na outra, vamos dizer assim. Como elas são repetidas, eu vou estar somando duas vezes a frequência da mesma linha e coluna, ok? Bom, e aí naturalmente, como encontrei palavras iguais, eu vou colocar lá um repeated. Agora, na terceira repetição da mesma palavra, isso aqui foram para duas, né? Aí eu venho, elas são iguais? São. Elas foram repetidas? Sim. Aí eu só acrescento uma vez. E assim por diante. 3, 4, 5, sempre vai entrar aqui. E o que vai acontecer? Nas primeiras duas ocorrências, como eu falei, a frequência vai ser 2. Na terceira, quarta, quinta, vai somar só mais um. Então, caso tenha duas palavras repetidas só, vai ser 2. Caso tenha 3, vai ser 3. E assim por diante. Não vai ter aquele efeito de multiplicação que poderia ter no código anterior, ou talvez nem somar. Bom, beleza. Então, esse é o caso de repetição. Caso não tenha repetição, ele vem para cá e acrescenta a frequência de associação da palavra da esquerda com a da direita e vice-versa, quer dizer, a da direita com a da esquerda. E, naturalmente, já que as duas palavras são diferentes, vai colocar lá o repeated igual a false. Então, beleza, ele fica andando nesse loop, ficou uma estrutura simples. Como eu falei, a gente já tem uma antevisão de como fazer isso mesmo sem gerar essa duplicação monstruosa aqui no linear, mas não precisa implementar por enquanto. Tá? A gente está evitando fazer o que o pessoal da Microsoft chama de otimização prematura, quer dizer, você nem sabe se vai ter um problema no futuro e já está cuidando do caso, o código vai ficando complexo, então é melhor esperar um pouquinho mais de experiência de uso. Né? Bom, enfim, o código terminando, devolve o resultado. Ok, então essa foi a alteração, acho que o código ficou mais simples, mais enxuto, mais fácil de alterar, portanto. Aí agora vou precisar de duas funções que estão associadas com matrizes, sem trocadilho, né? Associada com matrizes de associação. Que a ideia básica vai ser o seguinte, quando for fazer o teste, eu vou querer que esse teste seja automatizado. O que significa isso? O próprio script de teste vai poder dizer se esse teste passou ou não. Como que eu vou fazer nesse caso? Para cada teste eu vou fornecer duas informações. Uma, o texto em si, que vai ser percorrido para gerar a matriz de associação, e outra, a matriz de associação que eu espero que esse teste, enfim, gere. Bom, e aí, claro, se a matriz gerada não for igual àquela esperada, eu vou dizer que o teste falhou. Só que eu vou ser cuidadoso. Quando alguém me mandar um texto e uma matriz de associação, eu vou verificar se essa pessoa está me mandando uma matriz válida. Por isso vai ter essa função aqui, valid. Se de repente o teste está lá, um input e uma matriz esperada, e essa matriz é inválida, eu falo, opa, não vou fazer esse teste, porque você está me dando uma matriz inválida. Então, o teste vai ser
esquipado, né, como o pessoal fala, quer dizer, pulado. E agora, caso contrário, né, eu vou precisar de uma, quer dizer, caso essa matriz de entrada seja válida, eu vou precisar de uma função de comparação, que vai ver se a matriz que eu gerei é igual à matriz esperada, né? Matriz gerada igual à esperada. Então, foram essas duas funções novas que foram criadas aqui. Então, vamos ver primeiro a que testa a associação, a validade da matriz de associação. Então, vem aqui uma candidata, né, que é um parâmetro. Aí eu pergunto, esse parâmetro é nulo? Se for, retorna falso. Tá? Pergunto, esse parâmetro não é uma lista? Se não for, retorna falso. Porque, por construção, a matriz de associação é uma lista. Na verdade, ela é uma lista de listas. Então, aí a próxima coisa. O comprimento dessa lista é zero, quer dizer, essa é a lista vazia. Se a lista for vazia, retorna falso. Não aceito uma matriz de associação vazia. Tá? Bom, aí eu pergunto, o vetor de nomes dessa lista é vazio? Quer dizer, não tem vetor de nomes? Se não tiver, retorna falso. Tá? Aqui toda a matriz de associação é baseada na ideia de a matriz associativa, como a gente já falou antes, né, no começo dessa série. Ou seja, eu preciso desse vetor de nome. Se não tiver, não é uma matriz de associação. Bom, agora eu vou andar nas linhas, né, que é chamada row em inglês, né, dessa matriz. Ok, então, para cada nome de linha, né, nesse vetor de nomes, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou pegar a própria linha, tá? Justamente pelo nome dela. Aí eu vou perguntar, será que essa linha é nula? Se for nula, já vai embora. Vou perguntar, será que essa linha é uma lista? Como eu falei, a matriz de associação, para ser dinâmica, etc., ela é uma lista de listas. Tá? Então, se ela não for uma lista, vai embora. Se essa lista for vazia, também não é uma matriz de associação. Tá? Porque para ter uma palavra na linha, eu tenho que ter uma palavra na coluna. Então, se a lista for vazia, está errado. E aí, por último, eu pergunto, será que os nomes dessa linha, né, o vetor de nomes dessa linha é nulo? Se for, não é uma matriz de associação. Porque, como eu falei, eu preciso dos nomes para fazer a associação das palavras. Beleza, os nomes são as palavras, né? Se é uma matriz de associação de palavras e não tem nomes, ou seja, não tem palavras, não tem o que fazer. Então é falso, não está válido. Bom, aí eu vou percorrer essa coluna que eu já peguei aqui, né? Quer dizer, as colunas dessa linha que eu já peguei. Bom, aí o que eu vou perguntar? Essa posição, né? Essa coluna, nome de coluna nessa linha é nula? Se for, pode ir embora, não tem o que fazer. Não poderia ser nula, né? Porque essa matriz é uma matriz, essa estrutura, a matriz de associação, é uma estrutura esparsa que justamente tem os elementos não nulos. Se tiver alguém que é nulo, está errado. Então não é uma matriz válida. Bom, aí eu vou perguntar, essa é uma matriz que conta frequências, né? Está sendo usada para contar frequências. Se não tiver um número lá, é falso, não é válida. Ok? Bom, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou testar a simetria. Isso talvez não seja tão trivial, mas vamos ver nesse exemplinho aqui, que é justamente o resultado da saída desse programa, né? Então, por exemplo, eu gerei para esse textinho aqui, uma coisa bem simplesinha, só para dar um exemplo mesmo. Então, olha só, eu tenho uma associação entre a palavra AA e a palavra BB, justamente porque elas estão contíguas. Mas, como para mim tanto faz a ordem, quer dizer, esquerda ou direita, eu tenho também uma frequência, uma palavra, na linha BB, né, e na coluna AA. Ou seja, isso aqui para os matemáticos significa que a matriz é simétrica. Ou seja, a posição
AA, BB é igual à posição BB, AA, ok? Então é isso que está sendo testado aqui. Eu peguei, na verdade, por exemplo, eu estaria tratando do BB. Na verdade, o BB dentro da linha AA. Aí eu vou, já que eu tenho esse elemento aqui, eu vou pegar a linha BB, ok? Então é o que está fazendo esse código aqui. Eu estou pegando a linha do elemento da coluna. Aí eu estou perguntando, será que tem uma linha aí? Uma lista aí? Se não tiver, falso. Essa lista é vazia? Né? Essa posição, melhor, é vazia? Né? Aí eu retorno falso. E se, no caso aqui, né? Vamos pensar esse caso para ficar mais concreto. Se o AABB for diferente do BBAA, quer dizer que essa matriz não é simétrica, então está errado. Tá? Eu estou usando naturalmente a forma da matriz de frequência porque fica muito mais fácil de ler do que na matriz de associação em si, que é esparsa. Bom, beleza. Então é isso. Eu testo várias coisas, né? E se alguma delas não se concretizar, eu retorno falso. Se passar por todos os testes, eu retorno true. Tá? Então esse foi o teste de validade. Agora o teste de igualdade. Então eu tenho duas candidatas que são supostamente duas matrizes de associação. A primeira coisa eu pergunto, os tipos delas, que deveria ser lista, né, são diferentes? Se forem, pode ir embora, não tem o que fazer. Os comprimentos são diferentes? Também pode ir embora. Alguma delas não é válida? Se algumas não for válida, pode ir embora. Aí eu pego, a ideia é a seguinte, essas matrizes são geradas por ordem de entrada. Então, por exemplo, se o BB tivesse essa matriz de associação, tá? BB tivesse em primeiro lugar, já geraria primeiro a linha A. Desculpa, primeiro a linha BB e não a A. Por acaso eu gerei aqui, essas coisas estão em ordem alfabética. Mas normalmente não é assim. Isso vai ficar mais claro em uma outra situação. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, aqui então eu organizo os nomes, né? E ordeno os nomes das linhas das duas matrizes, tá? Então eu ordenei. Se não forem iguais, eu retorno falso. Teria que ser igual. Bom, e agora eu vou andar nas linhas, né? Então aqui está o nome da linha, eu estou andando nesse vetor. Aí eu pego as colunas daquela linha, tá? Então L1 e L2. Aí a primeira coisa eu verifico, o comprimento é igual? Se não for, falso. Aí agora eu vou pegar os vetores. Se os vetores de nomes forem diferentes, retorno falso. E, bom, aí agora eu vou testar posição por posição. Se alguma das posições forem diferentes, né, com o mesmo nome e o mesmo nome de linha, o mesmo nome de coluna, então eu retorno falso. Okay? E aí, naturalmente, se nenhuma dessas condições ruins tiver problema, quer dizer que deu tudo certo. Ok, então agora o próximo passo é as rotinas que vão gerar estruturas densas, né? Primeiro a estrutura densa de frequência e depois a estrutura densa de frequência relativa ou porcentagem. Então, aqui eu tenho um parâmetro que é o AM, tá? Aí eu já entro checando esse parâmetro. Esse parâmetro é uma matriz válida de associação? Se não for, já vou embora. Tá? Então, mais uma utilidade daquela função. Aí agora aqui, eu vou pegar o vetor de nomes, ordenar. Aqui tem uma palavra que parece, a princípio é cartão, né, em inglês,
mas também é uma abreviação de cardinalidade, cardinality, que é justamente o número de elementos de um conjunto, né? Então aqui está sendo usado como o tamanho de um vetor. Tá? No fundo, um conjunto também. Bom, e aí eu vou gerar um vetor que vai permitir um mapeamento, né? Mapeamento quer dizer uma associação entre os nomes e os índices do vetor de uma coisa ordenada. Tá? Eu, naturalmente, quando eu insiro numa lista, eu não tenho garantia de que os elementos vão estar em ordem. E esse cara aqui vai fazer esse mapeamento. Eu vou pegar o nome, que é o que me permite entrar na lista, e depois vou jogar numa matriz de índices, num vetor de índices, que vai associar esse nome com uma coisa ordenada. Por isso que eu estou criando esse cara com números inteiros. Tá? Então o que eu fiz? Eu atribuo a ele um vetor de a sequência de 1 até card e jogo os nomes lá dentro dele. Tá? Então os nomes dele, a forma de acessar vai ser também organizada, também ordenada. Bom, e aí eu gero uma matriz de frequências. Essa matriz é inicializada com 0. Todas as posições dela são 0. E daí essa matriz é quadrada. Tem um número de linhas e o número de colunas igual, que é cardinalidade. E aí eu atribuo o número os nomes das linhas e os nomes das colunas, os dois são esse mesmo nome aqui. Ok. Aí bom, interessante que quando a gente vai lendo o código, principalmente em voz mais alta, apresentando, a gente vê questões que não foram ainda abordadas. Depois que eu terminar essa apresentação, ainda vou voltar no código e fazer mais alguma coisinha. Mas tudo bom. Então vamos lá. Então aqui eu peguei para cada linha, né? Agora eu estou andando como índice, né? Tá? O índice da linha nessa sequência aqui. Ok. Aí agora eu venho e pego o nome correspondente a esse índice da linha. Ok? Então, através disso, eu obtenho a linha do vetor da matriz de associação. Ok. Agora eu vou aqui e vou andar no comprimento dessa linha. Tá? Claro que vai ser igual, todas as linhas têm o mesmo comprimento igual, que essa matriz é quadrada. Mas eu vou no comprimento da linha. Então, na verdade, aqui poderia ser card. Tá? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Aí eu pego o nome da coluna, né? Aqui eu já faço uma indexação mais esperta, né? Eu pego o vetor de nomes e pego o índice, índice dele, né? O índice, aqui no caso, o índice de coluna. Beleza. Aí agora eu vou aqui eu peguei o nome de coluna, agora eu vou pegar o número que está associado com essa coluna, como se diz, o índice, né? Que essa palavra na lista original pode estar bagunçada, pode estar fora de ordem. Mas aí beleza, agora eu tenho todo mundo, né? Tenho os dois índices, todos organizadinhos, e aí eu posso pegar lá o row, quer dizer, o índice desorganizado daquela linha, e atribuo na posição certinha agora já totalmente organizado. Bom, e aí por último eu retorno essa frac array como resultado dessa genFrac matrix. Tá? Bom, e agora em inglês é mais ou menos possível usar como sinônimo matrix e array. Tá? Aqui naturalmente eu estou criando uma matrix, que é uma estrutura retangular.
Mas em inglês um vetor também pode ser chamado de array, mas aí eu acabei usando esse nome. Mas beleza, então vamos lá. Agora eu vou gerar a matriz de frequências. Aí a ideia, dá para ver por aqui, essa matriz de frequências é de frequências relativas. Então eu pego, isso aqui é uma frequência 1, frequência 2, aí eu vou dividir 1 por 2, naturalmente dá 50%. Eu estou falando em porcentagens. E aqui também, 1 por 2, 50%. Agora, nesse caso aqui, que só tem uma palavra, a frequência 1, né? E aí não tem o que discutir, a soma total é 100%. Tá, então é isso que eu faço. Eu pego, somo as frequências de cada linha e depois vou em cada uma das colunas e divido pelo número, pela soma das frequências, né, multiplicado por 100, porque eu estou tratando com porcentagem. E aqui eu faço mais um cuidado, é o que eu chamo de programação paranoica. Melhor a gente pegar o erro do que o sistema de, como chama, de runtime, né, o sistema do R, pegar o erro para a gente e abortar o programa. Melhor a gente ter o controle dos possíveis erros do que ele abortar nosso programa e gerar uma situação imprevista. Então aqui é o que eu estou tomando esse cuidado, sendo paranoico. Existe a chance, né, na verdade não deveria existir, né, mas aqui ele está cuidando da chance de eventualmente essa linha estar totalmente zerada, não ter frequência nenhuma. Teoricamente isso foi resolvido em outro lugar, né, na construção da matriz, mas nunca é demais ser paranoico, né? Um pouquinho de cuidado, né? Tem um livro dos fundadores da Intel que dizia: só os paranoicos sobrevivem. Nessa área de informática tem tanta coisa que pode acontecer que é bom um pouquinho de cuidado, né? E aí é esse o cuidado que eu estou fazendo. Caso não tenha frequência nenhuma, eu já paro, não faço essa conversão de jeito nenhum. E aí, naturalmente, quem chamou essa função vai ter que olhar. Opa, retornou nulo, então não dá para fazer. Tá? E aí, caso contrário, é só dividir, multiplicar. Bom, e agora a última alteração, que não é tão relevante, mas precisa ser mencionada. A função que já existia antes, que vai mostrar casos de teste, ela ganhou algumas linhas novas, né? Primeira coisa, a gente está sendo sempre paranoico, a gente está perguntando deixa eu quebrar a linha aqui para ficar mais bonitinho. Na verdade eu uso um monitor para desenvolver um monitor maior, mas naturalmente a apresentação também é importante, né? Deixar a linha mais curtinha. Bom, então o que eu estou gerando a mais são essas duas mensagens aqui, entre outras coisas. Primeiro eu estou perguntando, essa matriz é válida? Claro, ela tem que ser válida, que já foi gerado aqui, né? Mas, como eu falei, nunca é demais ser cuidadoso, tá? Então estou chamando em cima dessa matriz que eu acabei de gerar o validasop, tá? Se sempre der certo, eu vou aumentando minha confiança no par, né? No GenaSoc e no validasop. No mínimo as duas estão mentindo juntas. Mas, claro, sempre tem a chance, a gente espera que uma realmente possa verificar a outra. E aqui também eu estou fazendo uma coisa que é teoricamente meio bobinha, né? Que é verificar se a matriz é igual a ela mesma. No fundo, eu estou testando essa função aqui, aproveitando a oportunidade, né, de gerar o teste, de fazer um teste que é meio tonto, mas justamente esse teste eu sei o resultado, né? Se eu comparar uma matriz com ela mesma e der falso, aí com certeza a rotina está com problemas. Ou no fundo a matriz está com problemas, né? Então é uma coisa para eu olhar. Bom, e aí eu gero a matriz de frequência, imprimo a matriz de frequência. Aqui eu estou usando a função mais básica que existe, que é associada com a estrutura, a matriz, né, o próprio R dá. E aqui, por último, eu estou gerando a matriz de porcentagem, e também imprimindo.
Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui no... A gente já olhou um pouquinho, mas vamos olhar com mais atenção a saída desse código. Bom, então aqui, deixa eu mostrar uma linha um pouquinho mais bonitinha, mais completa. Essa linha aqui, que eu já comentei no vídeo anterior, inclusive. Então, teve essa... Aqui, ó, o que eu falei, ó, olha só. No texto, ocorreu fora de ordem o CC, que aconteceu primeiro, e depois o AA. Então, aqui, a linha ficou errada. Quer dizer, errada em termos, né? Como eu fui incluir primeiro o CC e depois o AA, ficou fora de ordem, tá? Então, por isso que eu dou aquele monte de sortes lá no código. Bom, então aqui está o código. Aqui, naturalmente, é o que aconteceu. Eu tenho o AA e o BB, então tem uma ocorrência. E, naturalmente, como eu estou olhando as palavras sem ordem, só o fato de estarem próximas, o AA, essas duas palavras, AA e BB, geram duas entradas na matriz. Uma na linha AA e na coluna BB gera 1, mas também gera na linha BB e na coluna AA. Ok? Bom, uma última coisa interessante é que a última palavra do texto ela só se associa com a palavra da esquerda. Aqui no caso, então ela só se associa com a. Beleza. E aqui tem a frequência, como a gente falou, isso é simétrico, etc. E aqui também tem aquela a questão da matriz de porcentagens. Tá? Então, o que está dizendo aqui é o seguinte. Se eu tiver uma matriz AA, se eu tiver uma palavra AA, qual a chance, com quais outras palavras ela vai poder se associar? Vai poder se associar com o BB, com o DD e o EE. Com qual probabilidade? Então eu tenho uma palavra AA, significa que a próxima palavra, com 1/3 de chance, pode ser o BB, ou ADD com outro terço de chance, ou EE, tá? Mais ninguém. As outras palavras que estão aqui, no caso o próprio AA e o CC, não tem chance de ocorrer. Tá? Bom, é isso. Na próxima ocasião a gente já vai estar trazendo alguns testes. Vamos estar pensando nos testes bacanas com uso de JSON, né, que é um negócio meio moderno. Aí, a computação tem sempre uma coisa moderna acontecendo e às vezes quem fala as coisas modernas é considerado mais atualizado, mais, enfim. Então a gente vai ter a oportunidade de justamente passar as matrizes de inputs, né, na matriz de associação de entrada esperada, vamos passar como JSON. E, bom, mais outra coisa, a gente vai ter um gerador automático de testes. A gente vai ser capaz, vai fazer um programinha adicional que vai gerar testes que a gente já sabe o resultado. E vamos usar programas em R para escrever programas em R. Na verdade, trechos de programa. Mas isso é outra história. Por enquanto, muito obrigado. Agradeço por ter chegado até aqui no vídeo, assistido o vídeo. Se tiver gostado do conteúdo, por favor, curta o vídeo. Muito obrigado.